Agora são 8h04. Vamos falar sobre o coronavírus. O nosso entrevistado de hoje para falar sobre este assunto é Arthur Quioro, médico sanitarista, professor universitário, ex-ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff. Olá, Quioro, bom dia. Oi, Marilu, tudo bem? Um Tudo abraço para certo. você, todos os que acompanham o programa. Prazer estar de novo com você. Vamos lá. Bom, Quioro, a gente começa a conversa aqui já destacando uma notícia, né, enfim, da área de saúde, que a saúde deixou de receber 9 bilhões de reais em 2019 devido à regra do teto de gastos, né, de acordo com o Tesouro Nacional, uma matéria que inclusive a gente está vendo no G1. É preocupante, né, essa falta de investimento na área da saúde diante desse risco, né, de epidemia do coronavírus também no Brasil, né, Quioro? Marilu, quem acompanha Brasil Atual, na verdade, está obtendo a confirmação daquilo que durante o ano passado, desde julho, quando o Ministério, o governo federal, enviou a proposta de diretrizes orçamentárias, antes mesmo da aprovação da lei orçamentária, a gente já vinha apontando, né? É, Todos os especialistas da área de saúde pública que estudam a questão das políticas públicas, do SUS, do financiamento no país, né, assim como especialistas de outras áreas, porque isso também está acontecendo na educação, na ciência e tecnologia, na assistência social, né, já vinham que essa era a tendência. E vou dizer mais, esse dado apresentado do G1 está correto, né, de 9 bilhões que deixaram de ser empenhados por conta da mudança da entrada em vigor da emenda do teto, ele, na verdade, ele é maior do que isso. E explico por quê, Marilu. Porque aí estão contidas, nos gastos do Ministério, um valor histórico, recorde, de pagamento de emendas parlamentares, que são contadas dentro dos gastos com ações e serviços públicos de saúde, né? Porque, se na verdade nós fomos subtrair o que foi liberado de pagamento de emendas parlamentares pelo governo Bolsonaro, em particular para a aprovação da reforma da Previdência, que foi um volume vultuoso, nós vamos chegar próximo de 20 bilhões de reais que deixaram de ser investidas nas ações regulares do Sistema Único de Saúde, de assistência farmacêutica, de atenção básica, de organização da rede de saúde mental, de organização da atenção hospitalar, dos programas de vigilância, de prevenção de doenças. Então, isto inclusive explica, colando com o nosso próximo assunto, o temor que nós temos da capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde, não por falta de competência dos trabalhadores, dos gestores, alguns mais comprometidos, outros menos comprometidos, mas de qualquer maneira, muito por conta da instabilidade, né, da insuficiência de recursos que nós vivemos. Eu disse há alguns meses, aí na Brasil Atual, né, que nós vivemos historicamente, desde a Constituição, um quadro de subfinanciamento do SUS. Vocês vão lembrar disso. Sim. E que a partir da entrada em vigor da emenda do teto, nós tínhamos mudado de patamar, né, mudar de patamar também é para baixo, né, com um quadro agora de desfinanciamento da saúde pública brasileira. E está aí a confirmação, Exato, está confirmado. Agora é preocupante. Então, vamos. repetida pela. Desculpa, acho que eu te interrompi por causa da Não, questão fique à do vontade. Skype. Bom, então, agora em relação ao coronavírus, temos aí o primeiro caso confirmado aqui no Brasil. Esta pessoa entrou em contato com familiares, com 30 pessoas da família, e já está começando a realmente ficar bastante preocupante. A gente conversou ontem, talvez você conheça, a Nancy Belay, ela que é infectologista, professora da Unifesp. Ela falou que realmente a situação pode ficar caótica em relação à questão dos servidores da saúde. Porque ela disse o seguinte, quero até repercutir contigo que você é um estudioso, né, da área. Ela disse o seguinte, que os servidores da saúde, eles estão dando conta, enfim, no limite aí em relação às doenças já existentes. Agora, se ocorrer realmente a epidemia do coronavírus no Brasil, ela diz que a situação pode ficar caótica. Você que teve à frente do Ministério da Saúde, que é profundo conhecedor do SUS,
da competência dos profissionais. Agora, essa questão do dinheiro que está faltando, né, que não está sendo investido, isso pode realmente ser preocupante em relação a uma possível epidemia aqui no Brasil, Kioro? Ah, sim. Eu acho que assim, esse tema merece algumas considerações. Em primeiro lugar, né, num mundo globalizado, com a velocidade com que as pessoas se transportam de um lado para o outro, se comunicam, é praticamente impossível imaginar que nós viveremos numa bolha e que nós conseguiremos conter o início da transmissão da doença, que é um processo muito difícil de controle, porque é uma transmissão pessoa a pessoa, né? Então, assim, é inevitável que nós tenhamos caso. Eu ainda aposto que as condições climáticas, de alguma maneira, nos favorecem e que nós teremos ainda algumas semanas ou mesmo um mês até que o número de casos possa aumentar, quando nós começarmos a ter uma estação mais fria, as pessoas se aglutinem mais, fiquem mais confinadas e, portanto, favoreçam. É assim a história natural das doenças de transmissão pessoa a pessoa, em particular as doenças gripais, né, virais como essa que nós estamos enfrentando. Então, nada muito que nos espante, porque existe uma dificuldade natural, né? Imaginar que as pessoas ficarão em casas, confinadas, que a vida vai parar, que as pessoas não vão se encontrar. Vejam esse caso índice, né? Ele chega e imediatamente se reúne com quase 30 pessoas, pelo que eu li, na sua residência para um almoço. Teve as pessoas que entraram em contato no próprio avião, né? Depois no serviço de saúde. Então, é de fato uma dinâmica muito difícil. E por isso que é preciso, é fundamental, que o plano de contingência, né, que não se trata de impedir a chegada da doença, se considerando que isso não é viável, mas que a sociedade, e em particular A sociedade, em particular, agora. protocolos de atendimento, de assistência. Oi? Desculpa, é que deu Desculpa, Marilu. uma interrupção aqui no Skype. Você estava falando do protocolo. Perfeito. Diga lá. Então, eu estava dizendo assim, que é fundamental que o sistema de saúde, que os trabalhadores consigam implementar protocolos de assistência que já estão previstos, já são com base nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, o protocolo de vigilância, de investigação dos casos, dos contactantes, dos casos suspeitos, mas também que se garantam aos trabalhadores todas as condições necessárias do ponto de vista da estrutura física nos serviços e das medidas de biossegurança, né? Porque, assim, não se trata de um atendimento em que os trabalhadores possam fazê-lo de qualquer maneira. Existem recomendações, uso de equipamentos de proteção, medidas de fluxo nos serviços, reserva de leitos para os casos mais graves. Eu já tinha comentado isso há algumas semanas com vocês numa outra entrevista. Quer dizer, nós não vimos nenhum movimento efetivo, né, sendo tomado, e é fundamental, tá certo, que isso seja feito de forma correta. É fundamental orientar a população em relação às medidas de prevenção. Pode parecer uma coisa simples, uma coisa de baixo impacto, mas, ao contrário, as medidas de reforçar, no contexto da população, o hábito de lavar as mãos com frequência, né, com água e sabão, 20 minutos. Né? Eu vi um material didático do governo português, muito interessante, ele orienta assim para as crianças, né? Cantem 2 vezes parabéns a você, né? Que é o tempo que você precisa para lavar a mão com água e sabão. Se você usar o álcool gel, mais rápido, né? Mas também as outras medidas de prevenção, como cobrir a boca, o nariz na hora de tossir, usar o lenço descartável de forma correta, fazer uma boa higiene nasal, né? Evitar tocar a mucosa dos olhos, do nariz, da boca, né? Particularmente nos ambientes públicos, etc., mas sempre lavar as mãos, né? Regularmente manter os ambientes abertos, arejados, né? Então, assim, novamente, lavar as mãos de uma maneira muito frequente. Veja, as pessoas chegam no restaurante e não lavam a mão, chegam em casa e não lavam a mão. Agora, mais do que nunca, é preciso o tempo inteiro cultivar esses hábitos, né? Lembrar que, assim, o vírus, ele é sensível, ele responde, ele não tem resistência às medidas de lavagem. Então, assim, o uso do álcool gel, o uso do hipoclorito de sódio, né,
Sim. do, O hipoclorito de sódio para a água quê? Desculpa, acho que novamente interrompeu aqui o Skype. Hipoclorito de sódio para. para a lavagem dos ambientes, do piso, Ah, tá. das bancadas, da pia, do Ah, banheiro, perfeito, né? Ou perfeito. detergente, ou hipoclorito, ou mesmo água com sabão, mas um bom hábito de higiene, tá certo? E, do ponto de vista, agora, né, nesta fase atual, muito preocupação em relação aos locais onde está ocorrendo circulação de vírus, né? Evitando o contato com as pessoas, com os animais nessas circunstâncias. Vejam, eu insisto muito que é preciso, nesse momento, Marilu e ouvintes, combinar aquilo que nós, como cidadãos, podemos fazer, né? São essas medidas de higiene pessoal, de higiene coletiva, né? Mas exigir que as autoridades municipais, estaduais e o próprio governo federal tomem as medidas necessárias. Veja, eu tenho visto mais representantes do setor privado se manifestarem, darem orientação, né, do que as autoridades públicas. Cadê os secretários municipais de saúde? Cadê o secretário estadual? O secretário estadual terceirizou um grupo nesse momento. Nós precisamos leitos disponíveis, nós precisamos que as nossas redes de UPA tenham médicos, enfermeiros, com os equipamentos necessários. Né? O que adianta dizer para as pessoas que elas têm que ficar usando máscara, né, enganando, porque a máscara só é recomendada em casos muito específicos, quando as pessoas são sintomáticas. Vejam, alguns dados importantes. Desde a entrada em contato com o vírus até o surgimento dos primeiros sinais e sintomas, que é o que a gente chama de período de incubação, podem levar 12 dias e meio. Em média, os sinais e sintomas aparecem com 5 dias, a partir do contato com a doença. E depois que a pessoa começa a transmitir a doença, ela pode transmitir por cerca de 9. Cerca de 9, de novo. Mas não significa ficar presa. Agora Durante sim. 9 dias ela Sim. transmite a doença para outras pessoas. Ah, Por perfeito. isso, né, que é de fato uma enfermidade que tem uma transmissão importante, uma cadeia de transmissão importante, com o número de casos que vem crescendo, que crescerá até que se esgote de alguma maneira, né, essa cadeia de transmissão, né, como parece que já vai começar a acontecer na China. As primeiras notícias ainda é muito cedo, né, mas aparentemente já começa a perder um pouquinho de força lá, o que não significa que não acontecerá no resto do mundo. Vejam, eu quero lembrar uma coisa importante. Eu, em 2009, era secretário municipal de saúde de São Bernardo do Campo, e nós vivemos uma epidemia de gripe, né? Quer dizer, em 2003, nós tivemos uma epidemia de gripe, inclusive com número de casos e número de óbitos maior do que aparentemente nós estamos tendo com o coronavírus. Ainda é meio cedo, a gente precisa de algum tempo para entender como é que ela de fato vai se comportar, mas assim, os sistemas de saúde, se tiverem, os trabalhadores da saúde, os médicos, enfermeiros, profissionais, se tiverem condições de atender de forma adequada, né, conseguirão ter um bom desfecho em relação ao atendimento dos casos. Por quê? A letalidade, ou seja, o número de pessoas que morrem, o número de pessoas que ficam doentes, depende demais da qualidade da resposta, né? É claro que as pessoas mais idosas, as crianças, as gestantes, as pessoas com problemas crônicos são sempre mais suscetíveis, como em todas as doenças respiratórias virais. Isso não é uma novidade. A gente já sabe disso e, portanto, mais do que nunca tem que ficar muito atento aos sinais e sintomas da doença e, em particular, nestes grupos, para que sejam tomadas as medidas necessárias. Ora, não tem um remédio específico, não existe vacina específica, mas existe um conjunto de cuidados em saúde que, se ofertados, podem diminuir demais essa letalidade. Hoje, na faixa de 3,8%, 3,5%, mas que tenderá a ficar cada vez mais baixo conforme a epidemia se alastrar e, ao mesmo tempo, as medidas adequadas forem tomadas pelas autoridades sanitárias. Muito bem, então todo mundo lavando a mão, né? O tempo todo. Higienizando bastante também o nariz, é muito importante para evitar. É isso, Kioro. A gente agradece aqui a sua participação, todas as suas orientações e alertas. Um grande abraço para você, Kioro.
Grande abraço, até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Falamos aqui com Arthur Quioro, médico sanitarista, ele que é professor universitário e foi ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff.